É pro teu bem, meu amigo. Tomar as decisões difíceis, focar no longo prazo, fazer o que tem que ser feito. É pro teu bem, eles diziam. E só depois de muito tempo fomos perceber que os nossos pais tinham razão. Será que tem alguma coisa que tu precisa fazer que é pro teu bem e que tu ainda não tá fazendo? Nós estamos aqui para te convencer a mudar isso. E te ajudar a conquistar, vencer, superar os obstáculos da vida. É pro teu bem. Vem com a gente que é pro teu bem. Sejam todos bem-vindos. Hoje nós vamos abordar um tipo de assunto um pouco diferente do que a gente já está acostumado. A gente que vem trazendo convidados e a gente mesmo abordando assuntos sobre saúde, nos interessamos um pouco mais para abordar um outro assunto que a nossa convidada do episódio anterior venha nos trazer, que é sobre gestão empresarial. Muitas das nossas ouvintes falam sobre o fortalecimento da mulher, a valorização e o empoderamento feminino. E essa é uma representante, ao meu ver, que é um expoente da área, principalmente da nossa região. Então, a gente gostaria de abordar o assunto sobre a valorização da mulher e a gestão empresarial, trazendo a doutora Carmela Krebs. Hoje, eu gostaria que ela nos apresentasse qual é o cargo dela e que empresa é que ela gere hoje. Olá, pessoal. Mais uma vez aqui conversando com vocês sobre o outro assunto. Eu adoro, tem muitos assuntos que eu posso conversar. Então, hoje vamos falar um pouquinho sobre empreendedorismo, né? Que é uma palavra que está muito na moda hoje, né? E a galera, todo mundo quer ser empreendedor, né? Não sabe o que estão falando. Mas então, eu sou médica radiologista e hoje, ao lado do meu pai, Dr. Paulo Krebs, nós fazemos a gestão da nossa empresa de diagnóstico por imagem. Então, nós temos o Centro Radiológico Radisson, uma empresa já com 36 anos de história aqui em Santa Cruz do Sul. E estou junto com o pai agora à frente do negócio. Carmela é uma empresa que tem mais de 30 anos, gerida predominantemente pelo teu pai ao longo de quase toda a história dela, né? Se sustentando, assumindo a posição que assumiu na região como referência em diagnóstico por imagem, de repente faz uma troca, uma sucessão, né? E a gente sabe que não são questões de certo ou errado, são visões. Como foi pegar esse legado do teu pai e acrescentar a tua visão, o teu toque a essa empresa que já vinha numa marcha constante, consolidada? O que tu viu como oportunidade lá no início? O que tu viu como mudanças possíveis? Bom, primeiro que eu nunca imaginei, nunca foi um plano da minha vida assumir o Radisson. Muito pelo contrário. Eu nem queria fazer medicina, né? Então, no colégio, eu não ia fazer medicina. Eu fiz vestibular para engenharia, queria arquitetura e gostava de assistir aquele plantão médico, aquele seriado, né? Minha mãe trabalhou há 10 anos na UTI do Hospital Santa Cruz e eu achava aquela parte de emergência muito mais legal do que a radiologia. É legal. Então eu fui para a faculdade de medicina para ver sangue, para salvar a vida, tá ali, né, na linha de frente. E aquele trabalho do meu pai de ficar numa sala escura vendo exame era chato. Não pode falar nome feio, né? Mas era chato pra caramba, né? E eu pensei, eu não quero fazer isso, ficar sozinho numa sala escura, que horror, eu quero estar no meio da função, né? Ok, fui para medicina. Só que eu gostava muito de anatomia, né? Então eu pensei, bom, se eu gosto de anatomia, eu vou fazer cirurgia. Tanto é que eu me formei na minha formatura, né? No meu painel lá era Carmela, cirurgia geral, cirurgia, fiz prova para cirurgia, passei na cirurgia. Só que eu estudei tanto para passar na cirurgia que eu acabei passando na radiologia, que era mais difícil, mas eu pensei, vou me inscrever, né, para agradar o pai, né? Me inscrevi na radiologia. Só que eu estudei tanto, porque aí já começa a questão da mulher, né, no meio masculino. A cirurgia naquela época só passava só a gurizada, né? Só tinha homem na cirurgia. E a mulher, para passar, ela tinha que ficar no primeiro lugar, senão na entrevista ela caía fora. Então eu estudei tanto para não cair fora que eu acabei passando na radiologia. Daí eu pensei, quer saber? Nunca mais eu vou passar na radiologia. Na cirurgia eu estudo e passo de novo. E assim eu fui para a radiologia, ou seja, não tem nada de contos de fadas ou uma história bonita, sentimental, de, eu vou fazer o que meu pai faz. Não. Ok, entrei na radiologia. Então agora tu vai fazer radiologia e vai voltar para Santa Cruz. Deus o livre voltar para Santa Cruz. Tá, mas e o Radisson? Zero o Radisson é a empresa do meu pai. Eu sou médica radiologista e eu vou fazer minha vida em Porto Alegre. Eu gosto aqui, estou com a minha vida feita aqui. E eu terminei a radiologia e segui trabalhando em Porto Alegre, né?
E de vez em quando eu vinha aqui para Santa Cruz, né? Porque tinha que dar uma espiada. E o que acontecia naquela época, eu me lembro que eu ainda estava na residência, e eu vim laudar uns exames aqui, raio-x, que era um exame mais simples, eu já estava apta a laudar, e eu fui trabalhar do lado do meu pai. E aí eu começava a dar o laudo, a gente grava o laudo, né? Então eu falava o que eu ia pôr no laudo e o meu pai me corrigia. Não, essa palavra tu não pode usar. Não, essa frase não está certa. Aí eu disse, bom, só um pouquinho, né? Se nem um simples laudo é raio-x o meu pai vai deixar eu fazer sozinha, tu imagina fazer a gestão de uma empresa. Eu vou vir para cá de fantoche, ele vai ficar fazendo o que ele faz e não vai deixar eu fazer nada. Eu não vou voltar para cá. Então, eu não tinha essa vontade de vir assumir e eu nem sentia que o meu pai queria que eu viesse. Claro que ele queria, mas ele não percebia, mas ele não estava me deixando. E assim eu segui em Porto Alegre. Com o tempo, o administrador, né, viu que o meu pai não estava dando conta mais. Né? O Radisson cresceu, tinha mais médicos trabalhando com o meu pai. O meu pai se afastando talvez um pouco da empresa, né, porque já tinha gente ali no operacional, então ele ficava mais na gestão, mas achando que estava tudo dominado. Né? Só que novos tempos, e se tu não tá, né, que nem diz o olho, como é que é? O olho do dono engorda o boi. E esse afastamento, mesmo que pouco, do meu pai da empresa, começou a trazer problemas, né, administrativos. Então o administrador me chamou. Carmela, você precisa vir aqui dar uma olhada na sua empresa. Eu disse, minha empresa mas é da família, né, é do teu pai. Né, e querendo ou não, o Radisson sempre foi familiar. Os sócios é minha mãe, meu pai e eu. Né. O meu irmão também trabalhou durante um tempo, mas ele não fez medicina e está hoje num outro ramo, mais da agricultura. Então, o meu administrador me chamou porque eu era né, a âncora para ele, para tentar abrir os olhos do meu pai que a gente tinha que tomar outro rumo, senão a empresa, né, perigava até quebrar. Né, que é o que acontece com muitas empresas. Né? Ou a empresa ou ela quebra, ou ela passa para a próxima sucessão, ou ela é vendida. Então, o meu administrador disse, vamos tentar a sucessão. Né? Então, foi aí que eu comecei a vir. E comecei a acompanhar, né, junto com o meu pai, junto com o meu administrador, as questões da empresa. Mas sem nunca ter me preparado para isso, sem nunca desejar isso ou traçar um plano de vou estudar e quando eu voltar para Santa Cruz, porque eu nem ia voltar. Né? Então, foi assim que eu cheguei no Radisson, sem conhecer a empresa, zero conhecimento de administração, zero conhecimento da empresa em si, números, máquinas, não sabia nada. E eu vim meio que, né, com uma chamada de urgência. E assim eu aterrissei aqui. E quando tu chegaste na empresa e começou a participar dessa parte de gestão, de entender a empresa por dentro, do que era necessário para o seu funcionamento, o que tu começaste a ver de diferente no teu aspecto de visão que era do que estava sendo implementado? O que tu começou a dizer assim, isso aqui eu não concordo, ou eu gostaria de ir por este caminho? Porque eu imagino que no início é muito difícil, já que tu está só chegando, tu não tem a bagagem, tu não tem a experiência, e tu tem o teu pai te enxergando assim, não sabe nada, eu estou aqui há 40 anos, sabe? Sim. E como é que foi isso aí? Por outro lado, eu também não cheguei verdinha no sentido de não saber como funcionava um serviço de radiologia. Porque lá em Porto Alegre, eu trabalhei em vários hospitais, em várias clínicas, desde SUS até hospital privado. Né? Passei pelo Mãe de Deus Center, Hospital Militar de Porto Alegre, Parque Belém, também na Zona Sul de Porto Alegre. Né? Trabalhei na Grande Porto Alegre, em Esteio, em Novo Hamburgo. Então, eu tive uma bagagem assim, de uma experiência de vários serviços, onde nesses serviços eu avaliava. Isso aqui eu quero para minha clínica, isso aqui eu não quero. Né? Então, eu cheguei aqui já com uma experiência e muito claro para mim do que era um serviço de radiologia ideal. Então, quando eu cheguei, eu vi, isso aqui tá legal, isso aqui não tá, isso aqui dá para mudar. E foi um baque, né, para toda a equipe, né? Porque é diferente de chegar um novo administrador ou um novo gestor, e é diferente quando esse gestor é a filha do chefe, porque ela não vai ser demitida, ela chegou e vai ficar ali para sempre. Então, né, aceitem a presença dela. Então, eu também tive que me posicionar frente à equipe, frente aos colaboradores. Na época, eu acho que eram 60, talvez. Hoje estamos com 95. Né? Mas era aquele pessoal que estava acostumado a trabalhar de uma forma, né? A parte técnica era toda feita de uma forma, e eu cheguei ajustando muita coisa, tanto de processos quanto de qualidade de exame. Né? Ajustes, por exemplo, de tempo de injeção de contraste que foi colocado na veia. Estavam colocando tantos ml. Não, o ideal é tanto, se a gente injetar em tal momento. Detalhes técnicos que simples de serem resolvidos, mas que ninguém estava dando atenção devida. Né? E também gestão de processos, enfim,
Tudo isso eu fui, claro que aos poucos, e também, né, não tinha muita experiência na gestão de pessoas. Mas da onde que eu tenho essa minha formação para lidar com grupos? Mais uma vez, do esporte. Né? Na patinação, depois dos meus 18 anos, eu participei de grupos de competição em equipe, que eram de 12 meninas ou até 24. A gente fala meninas que são mais meninas, às vezes tinha alguns meninos junto. Então, grupos de 12, 24. Inclusive, eu fui ao Campeonato Mundial de quarteto. Então, eu sozinha não conseguiria ir para um Campeonato Mundial de patinação. Mas eu, com mais 3 colegas com um nível intermediário, nós, como quarteto, fomos vice-campeãs sul-americanas e chegamos no 9º lugar no Campeonato Mundial. Né? E o que isso me mostrou? Que, às vezes, tu sozinha não consegue fazer as coisas, mas a equipe vai. Né? E eu, ali dentro daquela equipe da patinação, eu sempre fui... eu sempre acabava sendo escolhida como a líder do grupo. E não porque era uma coisa que eu impunha, mas sim porque eu estava sempre preocupada com o grupo. Né? A coreografia tá dando problema nesse momento da música. Eu ia para casa, eu ficava pensando, tá, mas como é que nós vamos trocar isso? Mas se eu trocar fulaninha de lugar com a ciclana... No outro treino eu chegava com a solução para o meu treinador. Professor, quem sabe se a gente trocar fulano que não dá certo? Olha, deu certo. Então, o líder, ele se preocupa com o grupo. Né? Quando eu estava ali patinando dentro da equipe, eu olhava, aquela ali está meio fraca. Eu dizia assim, fulaninha, vamos treinar fim de semana. Eu ia lá, eu e ela no ginásio. E eu reforçava aquela menina, porque eu entendia que se uma cai, é o erro de todas. Todo mundo vai perder o campeonato se a fulaninha estiver ruim. Então, eu me preocupava com aquilo. E, querendo ou não, isso aí é uma visão de líder. Né? O líder, ele está preocupado com o grupo, porque ele sabe que é todo mundo pelo time. E isso eu uso hoje no Radisson. No momento que a minha recepcionista faz um cadastro errado, que vai impactar lá no final do laudo, o problema é do Radisson. Não interessa que foi a fulana que errou. Eu assino embaixo. Eu, como líder do Radisson, eu assino como eu era líder do grupo. Né? Então, o erro do meu técnico, que não pegou uma estrutura na hora de fazer a imagem, é o erro do Radisson. E isso significa que eu preciso treinar todo mundo. Né? Então, essa minha visão de liderança, por mais que eu não tenha feito um treinamento, uma formação acadêmica sobre isso, eu trouxe isso do esporte. Me ajuda muito. Eu coloco muito hoje o esporte dentro da minha forma de empreender. O que eu aprendi na patinação, eu jogo para dentro do Radisson e funciona perfeitamente. É incrível como os valores que a gente incorpora, às vezes, num esporte, por exemplo, ou numa prática que não tem nada a ver com o nosso foco profissional em dado momento, vai acabar contribuindo para as decisões que a gente toma num outro ramo da vida da gente, né? Então, por exemplo, essa questão do perfil de liderança. Enquanto tu falava, eu fiquei lembrando de um livro que eu li um tempo atrás, que é do Cal Newport, que é Tão Bom Que Não Possa Ser Ignorado, onde ele fala muito sobre as carreiras dos profissionais mais bem-sucedidos do mundo. E uma coisa que ele observa nessas carreiras é que essas pessoas, elas não foram simplesmente movidas pela paixão. Eu quero ter o emprego que eu sempre sonhei. Mas elas souberam se adaptar às mudanças e oportunidades que a vida foi trazendo e tentando sempre fazer o melhor naquela oportunidade que surgia. Então, daqui um pouco, né, a Carmela era uma médica radiologista que não lidava com gestão empresarial. Daqui um pouco surgiu uma oportunidade de fazer gestão empresarial. Tu começou a pegar os valores que tu tinha e tentar fazer o teu melhor em termos de gestão empresarial. Mas a gente vê também que tu se capacita muito para isso, né, Carmela? Eu te acompanho nas redes sociais e vejo que frequentemente tu tá aí com grandes empreendedores, fazendo workshop, tentando, né, te tornar ainda mais eficiente nesse papel. Tu acha que isso contribui para as tuas decisões, te ajuda no dia a dia? Com certeza. Como eu disse, eu nunca tinha estudado sobre administração ou empreender ou gestão. E por muito tempo, depois que eu comecei a vir para o Radisson, né, que também não foi uma vinda gradual, eu dizia, eu vou lá dar meus laudos, eu sou médica, isso aí é com o meu administrador. Chegava pessoal vendedores para fazer negociações de máquinas. Isso aí é com o administrador, eu não sei administrar, eu só sei dar laudos. Eu não sei vender, só sei ser médica. E isso me bloqueava. Isso é uma crença limitante que eu tinha. Eu não sei vender, eu não sei administrar. E enquanto eu ia repetindo isso, eu não deslanchava. Né? Por mais que eu faça de brincadeira, né? Às vezes eu saía da sala de reuniões e eu passava no corredor, eu passava por alguém e dizia assim, agora eu vou lá fazer o que eu sei fazer, vou lá dar meus laudos. Então, eu estava me bloqueando, meu cérebro, minha cabeça. Então, um dia eu me dei conta.
Não, só um pouquinho. A empresa é minha. Eu não vou escapar de ter que administrar isso aqui. Né? Eu tenho que aprender a lidar com isso. Eu tenho que entender o que o meu administrador está fazendo. Eu preciso orientar ele. Como é que eu vou orientar ele se eu não tenho noção, né, de nada? A partir desse momento, eu comecei a ir em todas as reuniões, comecei a aprender como é que os vendedores lidam com a gente, né? Porque eles treinam para isso. Tu tem que treinar também para, né, para não cair nas conversas. Mas é só um exemplo, né? Então, quando eu decidi, não, eu vou empreender, eu vou, né, tocar esse negócio aqui, eu vou liderar isso aqui, eu vou aprender, aí o negócio começou a mudar. Então, antes de mais nada, não adianta tu fazer curso que for, trazer o profissional que for, se tu não tiver aberto, né? E se tu não quiser crescer junto com isso. Eu não escolhi isso para mim, né? Isso também é uma coisa que foi difícil eu aceitar, né? E ainda, em alguns momentos de estresse, ou de momento mais crítico, eu volto a me questionar assim, eu não pedi para administrar o Radisson. Isso me estressa, me consome tempo, eu não pedi. Calma, né? Qual é o propósito? Por que a gente faz isso? Né? Olha tudo que está acontecendo, inclusive na minha vida, porque eu estou ali em frente a isso. Né? Olha quanta coisa legal eu já fiz, segue o baile. Então, sempre tem momentos, né, que a gente tem que repensar. Mas, com certeza, toda essa busca de networking que eu faço fora, de cursos que eu vou buscar, de pessoas que eu sigo, de pessoas que me aproximam, isso aí muda completamente, né, o rumo, né, a minha forma de liderar o Radisson e o rumo que a empresa está tomando. E sempre que eu sinto que o negócio está meio acomodado, né, no início do ano, assim, o negócio está meio acomodado. Né, tá tudo meio... Estamos crescendo, mas estamos crescendo sempre igual, o negócio está... Preciso dar um up. Vou para fora. Né, eu vou buscar alguma coisa para trazer novidade. O time é resistente. Né, fiz uma imersão em São Paulo que, assim, nossa, eu voltei com a cabeça de milhões, assim, com muita ideia, com muita coisa. Cheguei... botando banca na empresa, a galera freou, pegou seus baldinhos de gelo e jogaram em mim para calma. Né? Então, é difícil também tu trazer muita coisa e a equipe tá ali, tem que seguir junto. Né? Então, isso é tudo um trabalho de cultura, de liderança, de tu também botar o teu time junto nessa vibe. Porque, quem me segue, quem me vê, a Carmela tá sempre ali estudando, aloprando, fazendo, acontecendo. Pô, mas se o meu time, se os meus 90 não vem comigo, não adianta nada. Eu vou ficar sapateando lá na sala da direção e nada vai acontecer. Então, isso também é difícil, tu conseguir tudo que a gente absorve de fora, botar para funcionar dentro da empresa. E isso é um desafio. Tu já citaste como um grande desafio que tu enfrentou foi chegar como a filha do chefe, né? Sim. Já existiam radiologistas mais velhos, muito mais experientes do que tu, dentro daquela empresa, já se dedicando, trabalhando, dando o seu sangue por ela e que tiveram que, em um dado momento, dizer assim, essa guria vai mandar em mim agora? Eu imagino que isso aí já foi uma grande dificuldade, mas... E aí vem o outro ponto que eu gostaria de trazer e que interessa muito a parte da nossa audiência, que é... E como mulher, tu identificaste alguma dificuldade em, além de ser filho do chefe, herdeira da empresa, em ser mulher para gerir a tua empresa? Eu nunca botei o fato de eu ser mulher como um impeditivo para nada na minha vida. Tanto é que quando eu quis cirurgia... O pessoal me dizia, mas mulher não entra na cirurgia de Chazar? Aqui que não entra. É só estudar. Eu digo, a vaga está lá. Se eu estudar e tirar o notão, quero ver me tirar. Sabe? Então, claro que eu acho que tem. Eu inclusive, reconheço esse bloqueio, talvez, naquela época da cirurgia, e em muitas coisas do mundo, né, sobre o bloqueio com a mulher. Só que aí é questão de o que tu vai fazer com isso. Né? Ok, é mais difícil mulheres empreenderem. Por que será? Será que elas querem? Todo mundo diz, porque as mulheres não estão em frente às empresas. Será que elas querem? Né? Eu, inclusive, estava conversando com o senhor numa das minhas últimas palestras sobre empreendedorismo, que eu contei a minha história, e ele me contou que ele tinha 2 filhas. Né? Uma delas... não, mas a fulaninha optou por não ter filhos. Ela está estudando um monte, está focadíssima na carreira, está fazendo doutorado. Ela optou por não ter filhos. A minha outra filha, ela já optou por ficar em casa cuidando das crianças e o marido cuida dos negócios da casa. Então, é para toda mulher empreender? Não é. Tem mulheres que optam em ficar com os filhos. Né? E até naquele momento eu me senti mal quando ele falou isso, porque eu disse, gente, eu tô aqui, né? E muitas optam por fazer tudo, né? Pois é, eu optei pelos 2, então eu disse, gente, eu aqui, né, fazendo acontecer na empresa e tal, e meus filhos em casa. Claro que eu não distrato meus filhos e tento, né, vivo para eles, tento sempre ser a melhor mãe possível, mas
para mim, fazer coisas, né, pro mundo é um valor que eu tenho, sabe? Então, eu não ia me sentir completa ou satisfeita comigo mesma se eu ficasse em casa só cuidando dos meus filhos. Eu poderia estar sendo uma mãe melhor? Talvez nem isso, porque talvez eu estivesse lá com eles, não querendo estar lá, porque não é fácil ficar 24 horas com as crianças. Isso exige, e querendo ou não, e toda a minha vida profissional, minha vida como mulher, eu também tenho que alimentar isso. E esse equilíbrio é muito difícil, né? Hoje eu estou, né, abrindo mão de dormir. Então, hoje eu consigo fazer tudo porque eu estou dormindo muito pouco. Mas é uma opção que, neste momento, com os filhos pequenos, um de 1 ano e outro de 3 anos, que não dormem a noite toda e que me exigem muito ainda, né? Então, eu fico com eles em casa, em alguns momentos que eu sei que daqui a uns anos eles vão estar fazendo outras atividades e eu vou conseguir fazer as minhas. Hoje eu não consigo. Hoje eles se agarram nas minhas pernas, até para vir para cá. Foi uma luta, né? Porque eu tive que tirar um de cada perna. É uma fase que eu estou passando e as mulheres passam por isso. Que nem o meu marido estava rindo de mim agora, eu tentando vir. Porque quando ele sai de casa, não é assim, né? Então, é mulher, é mais difícil ser mulher. Sim, as crianças têm alguma coisa com a mãe, que tem que ser a mãe. E o pai sai, eles dizem, tchau, papai, até depois. A mãe vai sair? Não adianta. A maternidade é, sim, um problema que as mulheres passam e que os homens, por mais que sejam pais presentes, que eu sei que muitos são, não é a mesma coisa, né? E a questão também é essa, sabe? Se fala muito, a mulher tem que ter os mesmos cargos, os mesmos... As mulheres querem, né? E outra, os cursos que eu vou fazer, né, desses de empreendedorismo, de gestão, a plateia é muito maior, a plateia masculina é muito maior. Onde é que estão as mulheres querendo aprender sobre isso, né? Querem assumir cargos e estão se preparando para isso? Eu ainda não percebi, nesses locais que eu, né, nesses cursos que eu fiz, ainda uma maioria masculina, óbvio, cada vez mais mulheres, né? Inclusive na própria medicina, né? Antigamente as mulheres não faziam medicina e hoje já são maioria. Então ainda está mudando. Daqui a pouco, em frente às empresas, a gente vai ter muito mais mulheres do que homens, mas isso leva um tempo, né? E talvez eu esteja aí, né, puxando uma frente também. Eu sei que já tem muitas na minha frente, estou seguindo alguns exemplos. Mas isso depende muito de como a mulher se sente bem, né? Tem a questão da maternidade que, com certeza, não dá para ignorar, né? A grande mudança é a mentalidade, a maneira como as pessoas enfrentam as adversidades, que isso é uma coisa nítida em ti. Quando tu bate com uma adversidade, teu pensamento é: o que eu posso fazer para superar essa adversidade? Enquanto algumas pessoas vão se deparar com a mesma adversidade e o pensamento delas vai ser: essa adversidade me impede de crescer, ou me impede de fazer X ou Y. E aí ela realmente impede, né? No momento que a gente aceita isso, ela realmente impede. Talvez tu tenha trazido isso do esporte. Com certeza. Né? Agora, queria falar contigo um pouquinho do link que tu tem feito, que eu acho muito interessante, né? O esporte te moldou e aí tu assumiu um cargo para o qual tu não estava pronta. Uhum. Tu assumiu o cargo e aprendeu a ser o mais eficiente que tu poderia nesse cargo de gestão. E agora, na gestão de uma empresa grande, tu tá incentivando o esporte através dela. Então, eu acho isso super legal. Gostaria que tu contasse para os nossos ouvintes que talvez não estejam familiarizados com esse conceito, por que o Radisson tem focado no esporte, qual a proposta do Radisson no sentido de estimular o esporte desde os seus colaboradores até os seus clientes. Aí eu acho que o esporte, eu vejo 2 grandes benefícios, né, do esporte. A parte de saúde, né, e qualidade de vida, e a parte de formação de cidadãos do bem, né? Então, eu acho que tem uma força social do esporte de formar pessoas que justamente não vão parar na primeira adversidade, que vão lutar pelo que querem, né, e vão talvez, né, pegar os caminhos certos e não os caminhos errados, e eu falo isso lá da juventude já. Mas também tem toda a questão de saúde. Eu sou médica, né, e eu vejo exames de imagem. Principalmente, eu trabalho mais com ressonância. E o exame que eu mais vejo são ressonância de coluna e ressonância de joelho. Dor lombar, dor nas costas e dor nos joelhos. E nos exames eu vejo a quantidade de gordura que envolve as articulações, né? Eu vejo o tamanho, né, do corpo que aquela coluna está sustentando. É óbvio que isso vai doer. Então, gente, se essa galera tivesse com o peso adequado, fazendo atividade física, com uma musculatura reforçada,
não estariam lá no Radisson fazendo exame. Parece até que eu tô jogando contra, né? Tô mandando a galera fazer esporte para me dar menos exames. Mas isso é uma coisa que me revolta, sabe? Ora, tu tá com dor nas costas, tu tá com dor no joelho, mas tu não tá fazendo nenhum exercício. Eu tô vendo que o teu músculo tá hipotrofiado, né? Tá atrofiado. Tu não tem musculatura para sustentar a tua coluna, como é que não vai doer? Sabe? Então, às vezes, não é nem questão de peso, é questão de reforçar o corpo mesmo. Então, isso sempre vai ser uma frente que eu vou estimular, que é o reforço da musculatura. Eu mesma, depois do meu segundo filho, eu estava sedentária, eu que já fui atleta, maratonista, blá, 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 toda uma carreira maravilhosa, eu estava 3 anos sem fazer exercício, assim, com regularidade. E eu não estava conseguindo mais botar meu filho na cadeirinha. Pô, eu voltei para a musculação para botar o meu filho na cadeirinha sem sentir dor. Então, não é mais estético o problema, né? É funcional. É de chegar aos 80 anos sem ter que pedir ajuda para ir no banheiro. Né? Então, o esporte não é para trincar barriga ou para fazer maratonas. É para viver bem mais e, né, até quantos anos for possível com qualidade. Então, isso aí, eu como médica, eu que vejo, né, a falta de exercício, o problema que isso causa, eu sempre vou estimular a parte de atividade física. Mas eu vejo também o esporte muito como formador de mindset. Né? E se me permitem eu contar uma história de como o esporte e como um campeonato mudou a minha forma de encarar todo o resto da minha vida. Um campeonato com 13 anos, em que eu fiquei em último lugar no Campeonato Brasileiro, com 13 anos. Último lugar. Né? Eram 11 pessoas, eu fiquei em 11º. Eu poderia ter parado de patinar, né? Porque eu era a pior do Brasil. A pior. Eu no campeonato fui a última. Só que naquele mesmo campeonato, a minha colega de equipe, que era 2 anos mais nova que eu, então ela não competia comigo, mas ela era de outra categoria, ela ficou em 2º lugar. Eu disse, peraí, mas ela treina na mesma pista que eu. Ela tem o mesmo patins que eu. Ela tem a mesma técnica que eu. Por que ela consegue ficar em 2º lugar no Brasil e eu em último? Alguma coisa errado? Eu posso também. Né? Então, muitas vezes a gente inveja a vitória do outro, né? Ou a gente perde, acha que a gente não serve para aquilo. O que eu fiz naquele momento? Bom, ano que vem tem de novo. Eu tenho 1 ano para me preparar. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer esse salto, tenho que fazer esse giro, tenho que fazer isso em 3 minutos, tenho que fazer esse número de sequências. Tá, é isso aqui. Eu voltei para Santa Cruz, era em São Paulo, voltei para Santa Cruz. A partir daquele dia, eu comecei a treinar exatamente o que eu tinha que fazer para ficar campeã brasileira. E eu treinei todos os dias focada naquilo ali. E era um caminho longo, eu não estava conseguindo fazer aquelas coisas, porque senão eu tinha já ficado em primeiro lugar naquele campeonato. Eu era o pior do Brasil. E eu fiquei 1 ano treinando aquilo, focada com aquilo. No ano seguinte, o campeonato foi em Porto Alegre, no Tesourinha. Eu fiquei vice-campeã brasileira, com 18 meninas patinando. Então, eu fui do último ao vice-campeonato em 1 ano. E o que eu aprendi naquela... E eu não fui... Claro que eu queria ficar campeã brasileira ou vice-campeã brasileira, né? Mas se eu realmente achava que eu ia ficar, eu acreditava, sabe? Mas eu não tinha certeza, era um desafio. Então, aquilo ali me mostrou. Se eu quero atingir um objetivo, eu tenho que fazer um planejamento, eu tenho que cumprir aquele planejamento e, no final, eu vou conseguir. E aquilo ali me ensinou que, por exemplo, para passar no vestibular em medicina, eu tenho que fazer o vestibular lá, são pouquíssimas vagas, mas alguém vai preencher aquelas vagas. Ah, eu vou estar naquelas vagas. Como é que eu vou fazer? Ah, preciso fazer essa prova aqui. Tá, que questões que caem aqui? São essas questões. Peguei os 10 últimos anos de vestibular e fiz aqueles últimos 10 anos de prova. Me preparei para aquela prova. E para mim, eu não tinha certeza que eu ia passar, mas eu me preparei para aquilo. Né? Então, eu estudei e passei. Prova de residência, mesma coisa. Ah, prova de título de residência, né? Ninguém passava no título. E aquilo, eu disse, é muito difícil essa prova, ninguém passa. Bom, se a prova existe, alguém tem que passar. Eu vou estudar e vou passar. Fiz o mesmo esquema, passei. Então, todas as adversidades que eu passo, seja na empresa, que nem eu cheguei esse ano. A empresa está estacionada. Mas eu estou vendo que tem outras empresas de radiologia que estão crescendo, estão comprando máquinas, estão expandindo. Como é que elas estão fazendo? É possível? E agora eu falando, é tão claro para mim que é que nem quando eu via minha colega vice-campeã brasileira, sabe? Tem outras empresas fazendo, crescendo. Por que a minha não está crescendo? Se eu faço a mesma coisa que eles. Fui buscar ajuda, fui fazer curso e agora eu já tenho um planejamento e eu sei que eu vou trabalhar e que a minha empresa vai crescer. Então, isso eu aprendi no esporte. E o que eu puder fazer para as pessoas fazerem esporte, praticarem esportes e verem como elas podem aplicar isso na vida, eu vou fazer. E outra questão muito marcante na minha vida também foi a maratona. Né? A maratona são 42 quilômetros.
E quando eu decidi fazer a maratona, eu tinha feito meia maratona, eu tinha feito 21 quilômetros. E a gente faz 21, a gente chega com a língua no chão, se tropeçando, morrendo. Consegui completar 21 quilômetros. Tá, agora tu vai fazer 42, é o dobro. Não, peraí, eu fiz 21, estou morrendo, como é que eu vou fazer o dobro? Tipo, chegou, agora volta. Impossível. Como é que se treina para uma maratona? Planejamento, 1 ano. Esse fim de semana tu vai correr 15 quilômetros. Mas eu tenho que fazer 42. Tá, mas semana que vem tu faz só 16. Não, 16 eu faço. Ok, fez 16. No próximo fim de semana. Mas 42 é muito. Mas faz 17. 17 eu consigo. Faz uma a mais. Cada semana tu aumenta 1 quilômetro. Quando eu vi, eu tava fazendo 20, 30, 35. E aí, do 35 pro 42, parece que é só mais 7, né? Mas aí a gente faz. Então é tudo planejamento, é treinamento e colocar um objetivo e seguir. Então, eu digo, todas as pessoas deveriam correr uma maratona na vida para ver que a gente não conhece o nosso limite. Né? E tudo é questão de planejamento, meta e fazer o planejado. Não adianta fazer o planejamento e não cumprir também. E no emagrecimento, né? É a mesma coisa, né? A pessoa quer perder 40 quilos em 2 dias. Aquela velha história, a gente superestima o que a gente pode fazer em 30 dias, mas a gente subestima o que a gente pode fazer ao longo de 1 ano ou 10 anos. Exatamente. Então, se todo mundo corresse uma maratona, todo mundo entenderia como resolver problemas cabeludos de forma mais fácil. Planejar, executar e correr para o braço. Carmela, para a gente finalizar o nosso papo de hoje, que está muito bom, muito enriquecedor, eu te pergunto o seguinte. Hoje, quando tu analisa a tua empresa e aí essa tua inquietude em relação a ficar apática ou a parar de evoluir, eu te pergunto assim, a empresa com 36 anos, o que tu esperas dela, o que tu enxerga ela daqui 30? Sendo gerida por ti. Pois é. Que nem eu digo, a empresa tem 3 fins que podem levar uma empresa, né? Ou ela quebra, ou ela passa para a próxima geração, ou ela é vendida, né? Então, o meu pai, eu acho que teve sorte de ter conseguido alguém para passar e fazer essa sucessão. Então, daqui a 30 anos, será que eu vou passar a empresa para algum dos meus filhos ou para o meu sobrinho? Né? Será que ela vai passar para a próxima sucessão familiar? Então, isso a gente não tem como saber. Mas o que eu penso em fazer, né, com o Hadson nos próximos anos? Ainda é uma coisa que eu estou aceitando e incorporando no meu planejamento, porque, como eu disse, eu nunca planejei em ter uma empresa. Então, agora sim eu me vejo como gestora, como empreendedora. Né? Acho que agora eu virei a chave e eu me enxergo dessa forma. As pessoas até dizem, daqui a pouco tu não vai estar nem dando laudo mais, vai estar só fazendo a gestão. Uma coisa que eu nunca pensei e hoje eu penso. Então, o que eu vejo para o Hadson? Eu quero aumentar, eu quero crescer pelo nosso propósito, que nem eu digo, por que o Hadson existe? Eu acho que o início é isso. A gente pensa, a gente quer crescer, mas crescer para quê? Né? Para ter mais dinheiro? Eu trabalho para isso? A gente não levanta de casa para isso. Né? Ou se tu levanta para isso, chega uma hora que tu não vai mais ver sentido no que tu faz. Então, buscar constantemente o propósito da empresa. A gente faz exames de diagnóstico por imagem. Né? A gente faz diagnóstico precoce. A paciente chega ali no Hadson, a gente vê um câncer inicial que vai ser tratado, vai ser curado e essa paciente não vai morrer, ela vai continuar vivendo. Então, a gente muda o curso da vida das pessoas. A pessoa está fazendo tratamento do câncer e eu vejo que aquele tratamento não está mais funcionando, a lesão está crescendo. Eu aviso o médico dela, isso a gente faz através do laudo, e a gente muda o tratamento e a pessoa consegue viver mais anos. E ela vai conviver com a família dela mais anos. Então, é para isso que o Hadson existe. Então, nossa, eu preciso crescer. Eu preciso mudar mais vidas. Eu preciso mudar o rumo, salvar mais pessoas. Então, que bonita essa frase, mas é isso que me tira da cama. Não é ir lá aumentar número e dizer, minha empresa faturou tanto, tenho tantos colaboradores. Não é, sabe? Quantas vidas, quantas pessoas estão continuando na convivência familiar que poderiam ter morrido do seu câncer se não tivessem ido lá fazer um exame no Hadson? Então, é para isso que eu quero aumentar as unidades que a gente já tem e também já pensar em expansão, né? E talvez Santa Cruz fique pequena para nós. Eu sou meio megalomaníaca, herdei isso do meu pai. Mas eu acho que é isso. Eu acho que eu quero crescer para isso, para mudar mais vidas. Muito bem, doutora Carmela. Muito obrigado pela tua presença hoje. Nos engrandeceu com 2 grandes podcasts. Um onde tu aceitou se expor de forma pessoal e com certeza estimular muitas pessoas a enfrentarem
comportamentos que prejudicam elas e agora nos mostrando que a líder que estava dentro de ti tem muito a ensinar também para as nossas ouvintes mulheres e também para os nossos ouvintes homens, pelo simples fato de que tu nunca aceitou que tu não fosse capaz de alguma coisa. Nem de vencer o vício do doce, nem de ser vice-campeã brasileira de patinação, nem de ser gestora de uma empresa. E o fato de tu não aceitar não conseguir fazer algo te fez conseguir essa coisa. Então é uma lição que a gente tem que levar para a vida. A gente simplesmente tem que decidir por aquela mudança que a gente quer, traçar o caminho, e pode ser que a gente não atinja exatamente lá, mas a gente vai atingir muito próximo, né? E o muito próximo normalmente é suficiente. Muito obrigado a todos vocês por nos acompanharem nesse episódio e até a próxima. Fique com a gente, é pro teu bem.